Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do canal Aprendendo e Compartilhando. Vamos dar continuidade ao bolão. E na última aula nós terminamos esse layout. E vou consertar algumas coisas aqui. Tem essa parte aqui em cima que tinha uma tarja um pouco mais escura. Vou colocar. E aqui na impressão, eu vi que tem um... quando fui formar ela, coloquei aqui número, mas não é número não. Isso aqui pode confundir com o jogo. E aqui vou mesclar essa parte, colocar aqui números escolhidos, mas alguma coisa assim. Então é isso. Bom, a primeira parte aqui, vamos fazer com que isso aqui seja escolhido de acordo com a quantidade de dezenas sorteada aqui, aliás, escolhida aqui, tá? Então, escolher 13, eu quero que ele mostre só até 13, e assim por diante. Para isso eu vou dar um nome para essa célula. Essa daqui, vou nomear, definir o nome. Eu vou querer na planilha bolão, e o nome vai ser quantidade dezena, que é TD, quantidade dezenas. Pode ser qualquer nome, tá? Vou dar esse nome aí. Aqui onde tem número, vou definir o nome para número mesmo, na mesma parte do bolão. Só que eu não vou usar acento, vou tirar os acentos aqui, vai ficar só número sem acento. E essa é posição, definir o nome, vou colocar na bolão, e eu vou apagar esse acento, cedilha, vou usar só posição. Pode usar com acento? Pode usar com acento, sim. Qual é o problema aqui? Não tem problema nenhum. A questão, quando você usa o nome com acento, seja nome de planilha ou nome de célula, e você vai trabalhar no código, se você fizer 99 com o acento e esquecer um acento, vai dar um erro. O código não vai funcionar. Até que você descubra que é por causa de faltou uma palavra que não tem o acento, isso leva um tempo. Então você vai perder tempo procurando às vezes por causa de um acento. E se tiver acento, a pessoa vai, mais cedo ou mais tarde, vai terminar errando. Então eu coloco acento quando aqui é tipo rótulo, né? Essas coisas aqui, texto, mas quando eu vou usar o código, eu não gosto de usar com acento. Embora que não tenha nenhum problema. Quem quiser usar acento, pode usar acento. A questão é que tem que ter muito cuidado para não errar o acento. Então é melhor fazer um padrão sem acento, que aí fica mais fácil. Por isso é que eu não gosto de usar. Mas quem quiser, fica à vontade para usar os acentos. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos fazer isso aqui. Essa primeira parte, eu vou querer apagar isso aqui. Primeira coisa da macro vai ser apagar essa região aqui. Deixar ela branca, toda branca. E sem esses números. Apagar os números. Então daqui do P, que é o P3, até o AD, AD4. P3, AD4. Vamos ao código. Visual Basic. Nossas planilhas aqui estão sem nome. Vou aproveitar para dar um nome para elas. A planilha 1, bolão, vou colocar WS bolão. Eu sempre tenho usado SHT e o nome da planilha. Agora estou usando o WS. Tanto faz. Esse início é apenas para você, no código, diferenciar o que é uma planilha e o que é uma variável. Porque se você não usa algumas determinações, pode ser que confunda, né? Mas se ele não quiser usar esse início ali, botar só bolão, não tem problema nenhum. Porque eu gosto de organizar nesse formato. WS dado e o outro WS impressão. WS vem de worksheet, tá? Impressão. Deve ter algum sentido quando você usa qualquer
inicial, alguma coisa, até preciso ter uma noção do que está fazendo, né? Para que serve? Por que estou usando aqui? Vem da palavra worksheet. Você usar aqui, ó, tem worksheet. Então estou usando o work, o W do work e o S do sheet, que significa a aba de trabalho, isso literalmente, né? Sheet é aba e work é trabalho, aba de trabalho, uma coisa assim. Então, vamos aqui inserir um módulo. Pronto, esse módulo também eu vou nomear ele, que não é necessário, tá? Mas eu gosto aqui. Observe que aqui, inclusive, tem módulo com acento, tá? Então, o mesmo sistema ele pode usar acento, sim. M código dos, no plural. E tá aí. Vamos começar declarando algumas variáveis que nós vamos usar inicialmente. Embora que nesse primeiro momento, nesse primeiro código não, mas no código seguinte. Então eu vou deixar aqui essas variáveis. Pública vai ser uma que chama linha, outra que se chama coluna, outra que se chama fim jogo e por enquanto é essa. Do tipo inteiro, integer. Essas três variáveis, linha, coluna e fim jogo, se chamam integer. Aliás, são do tipo integer. Integer é que são valores inteiros, vão receber números inteiros. Tem uma outra que eu vou precisar que se chama resposta e vai ser do tipo string. Não é inteiro. String ela recebe tanto número como texto. Então, diferente. Essas duas. Primeiro procedimento é para selecionar dezenas. Public sub selecionar dezenas. Então, eu quero apagar aquela região do P4 ao AD, do P3 ao AD4. Então, como é que eu me refiro a ela? WS bolão, que é o nome da planilha, as range, a célula que vai ser do P3 até AD4. Vamos conferir P3 AD4. Aqui, começa daqui. P3, essa parte aqui onde tem essa coluna O, eu não vou apagar ela. Não vou apagar esses nomes. Poderia se quisesse. Depois tinha que reescrever de novo. Então não precisa. Tá? Basta começar daqui do P3 até o AD4. Correto. O que eu quero? Eu quero colorir o interior da célula. Então eu vou colocar ponto interior ponto color igual RGB. O RGB significa o R é de red, vermelho, o G é de green, verde e o B é blue, azul. São as cores primárias. Vamos colocar um valor aqui que indica o branco. É o 255 para o vermelho, 255 para o verde, 255 para o azul. Então, esse código indica branco. É a cor branca. Quando os três nomes, o R, o G e o B, estão com o mesmo valor, 255. O preto é o 000. Então vamos lá. E a outra coisa, eu quero apagar os números da linha 4. Vou copiar e colar aqui. Então de P3 vai ser P4 até AD4. Eu quero que ele coloque vazio. Ou seja, não tem mais esses números. Não vai aparecer esses números aqui. Do P4 até o AD4. Então é isso que vai acontecer. Bom, vamos ver outra coisa. Agora eu preciso fazer o loop. E para o loop eu preciso trabalhar com a coluna variável. Ela vai variando de coluna, não pode ser fixa. Então, para mim saber essa coluna, eu tenho que saber que valor é ela. P vale quanto?
começa do A. O A é 1. Então eu tenho que contar. Para ficar melhor a contagem, vou estabelecer aqui uma planilha em branco. Colocar o 1, o 2. Vou segurar os dois, selecionar os dois. Clicar aqui no cantinho e arrastar por uma certa quantidade. E agora eu posso verificar que o P vale 16. Ele está a coluna 16, o P é a coluna 16. Antes do P tem 15. A coluna 16 ela vai ser a primeira coluna no jogo. Aqui ela vai ser a posição 1, era a primeira coluna. Então para mim obter esse 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma subtração. Eu quero aqui, a coluna 16 vai ser a coluna 1. A coluna 17 vai ser a 2, a 3 e assim por diante. Então se eu tenho a 16, para mim obter 1, eu tenho que fazer o seguinte. 16 menos 15. Tá? 16 menos 15. Se a coluna é 16, então eu coloco coluna menos 15. Coluna menos 15 indica a coluna 1. E 16 menos 15, 1. 17 menos 2, aliás, 16, no caso aqui já seria a coluna 17. 17 menos 15, 2. 18 menos 15, 3 e assim por diante. Então, vamos ao código novamente. Que eu preciso indicar que a coluna é a 16, que é a coluna P, e eu vou fazer um loop que se chama while. While o quê? Enquanto a coluna menos 15 for menor ou igual de que? Menor ou igual que esse valor aqui, que é a quantidade de dezena. Menor ou igual que a quantidade de dezena. A quantidade de dezena é range QTD dezenas. Tem que ver se está o mesmo valor. Ver se está a mesma escrita. Aqui eu estou usando só range. Por quê? Porque eu não boto WS bolão. Nesses casos aqui eu também aqui eu precisaria. Mas nesse caso nem preciso, porque eu dei esse nome para a planilha bolão. Não sei se você lembra, quando eu fui colocar aqui, eu cliquei aqui, defini nome e eu escolhi a palavra bolão. Então Excel já sabe que ela se refere a bolão. Aquele nome está na planilha bolão. Então não preciso ficar repetindo ela. Agora, se em outra planilha tiver esse mesmo nome repetido, porque ele pode se repetir, eu posso escrever esse nome, essa mesma definição aqui em todas as planilhas. Aí nesse caso eu precisaria indicar aqui qual é a planilha que eu estou me referindo. Mas como só tem um nome e esse nome está na planilha bolão, não tem problema, eu não preciso indicar outro nome. Não preciso colocar o nome WS bolão. Aqui eu preciso colocar? É bom colocar. Por quê? Porque P4 e a P3 e a D4 tem em todas as planilhas. É interessante, embora que funcione também. Se você não colocar essa inicial aí, começar só do range, vai funcionar sim, não tem problema não. Mas isso aqui é uma garantia melhor. Tá? Porque esse P3 e a D4 tem em todas as planilhas. Mas esse nome aqui só tem numa planilha. Então é lógico que ele vai sempre se referir à planilha bolão. Então é isso. Então às vezes eu posso colocar o nome e outro não ter o nome da planilha. Se você quiser colocar o WS bolão, não tem problema nenhum. Então o que eu estou dizendo aqui é que coluna menos 15. Por que coluna menos 15? Porque eu quero me referir à coluna 1. Para mim achar esse 1, eu tenho que já começa no 16. E aqui é 13. Por exemplo, eu tenho que dizer que enquanto esse valor aqui for menor ou igual que esse, ele vai fazer o preenchimento. Então, se eu não colocar o menos 15, esse valor é 16.
16 já é maior que 13, então já não vai funcionar o código. Por isso tem que colocar o menos. Então, o que vai acontecer? Eu vou fechar aqui, que toda vez que começa com while, fecha com end. Começa com while, fecha com end. É só o começo e o fim do código, é só esse, tá? Do procedimento. Bom, então enquanto for maior, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o colorido. Colorido. Só que o colorido agora não vai ser fixo, vai ser variável. Então aqui eu vou dizer ws bolão.cells. Qual é a diferença? Tem hora que está usando range, tem hora que está usando cells. Então qual é a diferença? O range é quando você determina aqui o valor da célula. Colocar a referência da célula, o endereço da célula. Por exemplo, P3, AD4, isso aí sempre vai usar range. Você nunca pode usar esse valor P3, AD4, por exemplo, nesse formato aqui, dentro de uma célula. Célula não. Essa daqui indica coordenadas. Como você escreve aqui, ele já mostra aqui que ele quer o índice da linha e o índice da coluna. Então ela quer uma coordenada. Aqui é diferente, aqui não é coordenada. Aqui é uma área. Indica uma área, uma região. Aqui indica coordenadas. Então eu preciso de linha e coluna. Linha, coluna. Posso colocar assim, 1,2. Então aqui eu estou dizendo para ele que é a linha 1 e a coluna 2. Linha 1, coluna 2 é a letra B, é no B, se refere aqui ao B. Bem aqui, seria isso. Linha 1, coluna 2. Então, quando eu uso cell, eu tenho que usar isso. E não a referência da letra. Então tem essa diferença. Então aqui vai começar o seguinte. A linha vai ser... onde é que vai ser a linha? A linha 3. Vou colocar a linha 3 aqui. Por quê? Porque essa parte aqui de cima está na linha 3. Aqui, ó. Linha 3. Só que a linha 3 tem essa cor que é um pouco mais escura. Eu tenho que descobrir o valor dessa cor. O valor dessa cor. Venho aqui e no preenchimento eu vou aqui mais cores. E aí eu vejo aqui que a cor é essa. O vermelho é 198, o verde é 224 e o azul é 180. 198, 224, 180. E a coluna é variável. A coluna vai depender da seleção lá do número selecionado. Ponto interior, ponto color, igual RGB. E vamos lá, é 224. Eu já esqueci. De novo. Não, 224 não. 198, 224 e 180. 198, 224, 180. Fechou. Então ele já está colorindo ali a linha 3. Agora vai colorir a linha 4. Que no lugar do 3 vou colocar a linha 4. E vou procurar qual é a cor. A cor é um pouco mais clara. Então também vou descobrir qual é a cor. 226, 239, 218. 226, 239 e 218. Vou apagar o 0. Pronto. Está colorindo também a parte da linha 4. E na linha 4, ele também vai preencher os números. Esse número vai ser de acordo com
a quantidade de dezena. Então a quantidade de dezena é coluna, aliás, coluna menos 15. Coluna menos 15. E aí, o que ele tem que fazer? Tem que mudar de coluna. Incrementar. Coluna é igual a coluna mais 1. E aí está terminado o código. Então, quando eu selecionar qualquer valor na dezena, ele vai fazer esse procedimento. Vai colorir um pouco mais escuro, um pouco mais claro e vai colocar os números de forma automática. Vamos ver isso. Então, quando é que isso aqui vai acontecer? Eu quero que ele faça isso quando eu fizer alguma mudança nessa região aqui, nessa célula. Essa célula, ela está na linha 1 e a coluna é o AC. Então eu venho aqui na planilha, eu vou procurar o AC. AC está aqui, é o número 29. Então linha 1, coluna 29. É onde está essa célula aqui. Vamos ver aqui. Então a macro, para executar essa macro, o código eu tenho que fazer dentro da planilha e não no módulo. Eu estou aqui no módulo. Eu vou clicar na planilha bolão, dar 2 cliques nela, já entrei aqui, eu estou dentro da planilha bolão. E aqui onde tem geral eu vou selecionar worksheet. E aqui onde tem selection change, eu vou usar somente o change. E vou apagar essa parte de baixo que eu não quero agora não. Então, aqui dentro eu vou fazer o código. Eu vou precisar de uma coluna e de uma linha. Então aqui no código eu já disse linha e coluna, mas eu não posso usar de novo isso aqui, porque vai dar conflito. Essa daqui é pública, lá eu vou declarar interna, não é pública. Então eu tenho que mudar alguma coisa, ou botar os dois, chamar de outro nome, ou encurtar, call, ou linha, ou qualquer outro nome. Vou fazer o seguinte, chamar din, porque é interna, eu estou declarando essas variáveis somente para esse código, e linha, coloquei i linha, vírgula, e coluna, as intet. Então estou colocando um i na frente para diferenciar da linha. Lá está escrito linha e coluna, e aqui eu estou usando i linha e i coluna. Esse i faz referência ao intet, que é inteiro. Isso porque eu não posso usar o mesmo nome, linha e coluna aqui. Vemos ao código. E linha vai ser igual ao target.row. E o i coluna é igual ao target.coluna. O target é o alvo, que representa o alvo da linha e coluna. Então aqui ele tem um alvo, tá? É a junção daqui com aqui, é uma coordenada P7. Então isso aqui é o alvo. Tem um alvo da linha, vou indicar. Então aqui eu estou indicando que o alvo vai ser linha 1, coluna 29. A gente já viu aqui que o AC é o 29. Linha 1, coluna 29. Então é isso que eu tenho que dizer aqui para ele. Se i linha igual a 1 e i coluna igual a 29, fecho, então, and if, fechou ali. Então ele vai fazer o quê? Ou seja, quando tiver algum movimento nessa referência de célula, linha 1, coluna 29, ele vai executar o que eu quiser que ele faça. O que eu quiser que ele faça, eu escrevo aqui dentro. Como eu já tenho o código, está feito, selecionar dezenas, eu vou só pedir para ele executar isso aqui. Ctrl C. Vou aqui de novo dentro, vou dizer assim, call, que é chame o selecionar dezena.
E é isso. O código está terminado. Vou salvar. Vamos ver a execução dele. Então, quando eu selecionar qualquer número aqui, ele vai executar a macro e a macro vai fazer o que a gente escreveu lá. O 12, por exemplo, então ele carregou até o 12. Aqui o 6, carregou até o 6. O 13, até o 13 e assim por diante. Tá? Então é isso. Funcionando aí essa seleção de dezena. Vamos agora para o outro código, que é o principal. Quando eu clicar no número, eu quero que ele apareça aqui. E aí ele vai montando até chegar no número selecionado. Vou colocar aqui o 6 para ser menor. Aqui essa posição indica o P, que é a coluna 16, e indica a linha 5. Linha 5, coluna 16. É onde vai começar o nosso código. Mas primeiro eu tenho que ver aqui. Aqui eu tenho que colocar, fazer com que ele escreva a palavra assim, jogo 1, para começar. Antes dele começar a colocar aqui, eu quero que ele escreva a palavra jogo 1. Então eu vou dizer para ele, se aqui tiver vazio, que é aqui na coluna O, na linha 5 da coluna O, se tiver vazio, então O5. Se o O5 for vazio, ele escreve a palavra jogo 1. Então ele vai fazer, a primeira coisa é isso. Vamos lá. Procedimento para selecionar número. Público e sub. Selecionar número. Primeira questão é se for vazio, né? Então, if ws bolão.range O5 for igual a vazio, então and if. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar Ctrl C e vai escrever dentro lá jogo, abre jogo 1. Pronto, deixa um espaço entre ele. Vai fazer isso. E agora ele vai começar o seguinte: linha vai ser igual a 5 e a coluna vai ser igual a 16. Já sabemos disso, que começa na linha 5, que é a linha 5, e na coluna 16, que é o P. O P é a coluna 16. Voltando aqui, aqui o P16. O que ele vai fazer? Vai fazer um loop. Um loop para descobrir qual é a coluna que está vazia. Então, se essa coluna aqui estiver vazia, ele para aqui. Se aqui tiver já um número, ele vai parar nessa outra. Se aqui já tiver um número, ele para na outra. Então, como é que ele vai? Eu digo para ele fazer esse andar de coluna em coluna. Digo assim: do until ws bolão, que é o nome da planilha, ponto cells, linha, vírgula, coluna. Por que linha, coluna? Porque eu estou colocando os números dela. Então a linha é 5, a coluna é 16. Então aqui vale 5 e aqui vale 16. Foi igual a vazio. Então vai receber o incremento coluna é igual a coluna mais 1. E aí loop. Então esse códigozinho aqui, ele serve para localizar a coluna vazia a partir da coluna 16 da linha 5. Serve para localizar esse ponto aqui. Se ele tiver já preenchido, ele vai para esse outro. E assim vai sucessivamente
até a gente dizer que ele tem que parar. Mas no caso aqui ele está parado. Encontrou a vazia, ele para. E quando encontrar a vazia, o que ele vai fazer? Nessa coluna vazia, que indica isso aqui, ele vai receber um valor. Que valor? Quando eu tenho o cursor aqui selecionado, uma célula, essa célula, ela recebe o nome de Active Cell. Então, se ela estiver aqui, esse é o Active Cell, no caso 38. Active Cell, Active Cell, Active Cell. Tá? Então, se chama Active Cell. Então, Active Cell ponto value, o valor que está na célula ativa. É somente isso. Então, isso aqui é que faz com que o número pule de um lugar para outro. Tá? Isso aqui faz ele pular de um lugar para outro, como o seu Darcy queria. Vou inserir aqui um botão só para ir fazendo o teste. Vou deixar ele aqui, não vou nem colocar número. Vou colocar a macro. A macro, atribuir, selecionar número. Por que está errado aqui? Cancelar. O que aconteceu? Onde está aqui? Bolão. Por que deu errado? Olha só. Eu coloquei aqui, fiz procurando aqui, e aqui está o selecionar número, tem um ponto, WS bolão. Isso indica que ele está dentro da planilha bolão, e eu não quero isso. Tá? Na verdade, ele não é para ficar dentro da planilha. Eu cometi um erro aqui que eu escrevi esse procedimento público dentro da planilha. A planilha sempre é procedimento privado, private. Tá? Então, os procedimentos não é aqui. Isso cometi esse erro aí que não prestei atenção de sair de dentro da planilha. Então, Ctrl X, vamos botar aqui no código, é aqui que ele vai ser colocado. Tá? Os procedimentos sempre é feito dentro do módulo. Só é feito dentro da planilha quando é algum código que precisa ser executado da planilha. No caso desse código aqui, precisa ser executado dentro da planilha. Não pode ser chamado lá do módulo. Mas os outros, todos os códigos têm que ser dentro do módulo. Então, isso aí eu não prestei atenção a isso aí. Vamos voltar. Então aqui, vamos fazer funcionar. Agora a gente vai lá e observa o seguinte. Observe que está apenas selecionar número. Se por acaso você fez uma macro e tem um outro nome, ou nome de uma planilha, plan 1, plan 2, alguma coisa, é porque ele está no local errado. Ele está dentro da planilha e isso não pode acontecer. Você deve tirar. Selecionar número. Bom, vou clicar aqui no 25 e esse 25 deve vir para cá. Quando eu clicar aqui no botão. E aí tá. Ele colocou o jogo 1, porque aqui estava vazio, e já colocou ali o 25. Cada vez que eu apertar aqui, ele vai colocando o 25 ou o número que tiver aqui selecionado. 27, 27. Se eu não mudar, ele está colocando o 27 e vai até eu parar de clicar. Porque eu não disse mais nada. Eu só disse que ele pegasse o que tivesse na seleção e trazesse para cá. Então ele está fazendo somente isso. Agora a gente precisa começar a ordenar isso aqui. Dizer para ele que ele tem que ir só até onde for esse número aqui. Ou seja, esse número aqui é determinado por essa célula. Quantidade de dezena. Então ele vai até ser menor ou igual que esse valor, que é a quantidade de dezena. Quando ele chegar nesse ponto, ele tem que parar. É isso que nós vamos dizer agora para ele. Mas antes é o seguinte, tem outros detalhes que a gente precisa colocar aqui. Eu quero que ele apareça também aqui, o número que foi selecionado apareça aqui e aqui apareça a posição. Então eu vou dizer o seguinte, aqui
que não é isso aqui, é aquilo ali é fixo, né? Então não vou usar cell, vou usar aqui. Como é que só ali tem o nome único, eu vou usar range. Range, que se chama número, também vai receber o active cell ponto value. E a outra range, que se chama posição, sem acento e sem cedilha, que eu escolhi assim, ela vai receber a posição. A posição é a coluna menos 15. Posição é a coluna menos 15. Que a coluna menos 15 vai dando esses números aqui. Vou apagar novamente, vamos começar. Então, quando eu clicar aqui, vou selecionar um número. Vou colocar aqui o 4. Quando eu clicar aqui, o 4, o jogo 1, 4 vai aparecer lá. Pronto, e também apareceu aqui o 4 e apareceu a posição 1. Próximo, outro 4 na posição 2. E assim por diante até a gente organizar, que é o que nós vamos fazer agora. Agora vamos dizer para ele que ele vá até ser igual a essa quantidade de dezena. Essa coluna tem que ir até essa quantidade de dezena. For maior, menor ou igual, né? Tem que ser menor ou igual. Se coluna menos 15 for menor ou igual que a range quantidade de dezenas ponto value, então aliás, menor ou igual não, se for só igual, menor não. Se a coluna menos 15 for igual que a quantidade de dezenas, significa se for igual é porque ela chegou já naquele limite. Então, se for igual, ela começa aqui. Então, 1 ainda é menor que 6. 2 é menor que 6. 3 é menor que 6. 4 é menor que 6. 5 é menor que 6. 6 é igual a 6. Então, se ele vê isso, 6 é igual a 6, então ele para. É o que eu estou dizendo para ele. Essa 6 aqui é coluna menos 15. Sempre é coluna menos 15. Vai dando esse número. Quando esse número bater com esse, ele para. Então, o que eu estou dizendo? Se coluna menos 15 for igual à quantidade de dezena, então, o que ele vai fazer? Vai dar um end if aqui. E agora ele vai fazer o seguinte, uma pergunta. Só que a pergunta vai ser do tipo sim ou não. Então, sim ou não vai ter uma resposta. Então, por isso que eu já coloquei a variável resposta aqui. Então, aqui, a resposta, vai ter uma resposta. E essa resposta vai ser uma mensagem, msgbox. Nesse caso aqui, ela tem que ser dentro do parênteses. Então, o que tem lá dentro? O que vai aparecer nessa mensagem? É aspa dupla, jogo, espaço, aspa dupla, e comercial, linha, menos 4. Por que linha menos 4? Porque a linha vale 5. Então, a primeira linha do jogo, para me descobrir a primeira linha do jogo, eu tenho que tirar. A primeira linha está na linha 5. Mas 5 aqui é 1. Então, para mim ter a linha 1, eu tenho 5 menos 4, que é o que tem para cima. Então, dá esse desconto. Linha menos 4. E depois um E comercial novamente, aspa dupla, espaço, concluído. Concluído. Ponto. Espaço. Deseja fazer outro jogo? Interroga, fecha aspa dupla. E aí vem o comando VB
yes, no. Yes, no, que é do tipo sim ou não. O título vai ser igual também. Vou colocar jogo, espaço, e comercial e linha -4. Que aí ele pega e fecho aqui o parênteses. Ele pega o número da linha. Então assim vai ser jogo 1 concluído, jogo 2 concluído, jogo 3 concluído e assim por diante. Bom, se a pessoa apertar, se a resposta for sim, então eu tenho que dizer aqui outra condição. Se resposta for igual a sim, que é VB e yes, então o que ele vai fazer? End if de novo para fechar. Aqui dentro o que ele vai dizer? Aqui dentro ele vai fazer o seguinte: a linha vai receber linha +1, vai mudar de linha. Se ele disser que quer fazer outro jogo, tem que mudar de linha. Então, para mudar de linha, eu tenho que dizer linha, que é 5, vai ser igual a linha, que é 5 mais 1, que aí ele muda para 6. E também, quando ele mudar de linha, eu quero que ele escreva a palavra jogo 2 na coluna O. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, aqui vai ser ws bolão ponto celos linha e a coluna é a O. A coluna é fixa. Aliás, fazer um O maiúsculo. O O é fixo, coluna fixa. A linha que vai mudando vai ser igual, abre aspa dupla, jogo, espaço, fecha aspa dupla e comercial, linha -4. Por enquanto é isso. Vamos ver se isso vai funcionar. Bom, vamos começar. Aqui não tem nada, eu vou apertar aqui no 26 e vou apertar o botão jogo 1, 26, 26, 26. Agora ele deve dar a mensagem. E aí sim. Jogo 1. Jogo 1 concluído. Deseja fazer outro jogo? Se eu disser sim, ele já colocou 2 aqui. Mas aqui vai acontecer o seguinte. Vamos ver se ele vai obedecer a linha 6 ou não. Vamos continuar. Vou mudar aqui de número. E o que aconteceu? Ele foi lá para o de trás do... Ele foi para a linha 5 novamente. Ele não obedeceu a linha. Ele foi aqui linha 6, colocou o jogo 2, mas não está continuando na linha 6. Voltou para a linha 5. Por quê? Porque vamos analisar o código. Aqui ele recebeu a linha 5, recebeu +1, passou para a linha 6 e colocou o jogo 2. Mas acontece o seguinte. Quando ele roda de novo a macro, ele cai nessa linha aqui, ó. A linha volta a ser 5. Então, por isso é que ele não obedeceu a linha 6, porque aqui está dizendo que a linha comece do 5. Toda vez que iniciar a macro, ela começa do 5. Então, nós temos que fazer um jeito dessa linha aqui não ser fixa. Ela vai ser condicional. Então, nós temos que fazer uma condição para que essa linha... no caso aqui, se é a linha 6, ela fique com a linha 6 e não a linha 5. Agora, se for o início do jogo, ela fique com a linha 5. Mas se não, ela fique com a linha que for. Como é que vamos fazer isso? Através de uma condição também. Vou fazer uma condição aqui. Se linha é menor que 6, então, por que menor que 6? Porque a menor linha é 5. Aqui já começa na linha 5. Então estou dizendo para ele, se for menor que 6 é 5. Porque eu só posso usar números inteiros. Então menor que 6 é 5. Então se a linha for menor que 6, ela vai usar a linha 5. A linha vai ter o valor 5. Se não for menor que 6, ou seja, se ela for 6,
ele vai usar o 6. Linha vai ser igual a linha. E aí eu termino o if, and if. Então vamos entender. Se a linha for menor que 6, ele vai usar a linha 5. E se não, ele vai usar a linha que for. Se ela for 6, vai usar 6. Se ela for 7, vai usar 7. Se ela for 10, vai usar 10. É isso que vai acontecer. Agora sim, ele vai obedecer. Vamos lá para ver o sistema funcionando. Vou apagar tudo de novo. Vou colocar aqui o 23. Vou apertar o botão aqui. 23, 23, 23, 23. Vamos lá. Então sim, outro jogo. Vou continuar. Aí ele já obedeceu. Continua entendendo que a linha já é maior do que 6. Então ele está usando o valor da linha. E aí sim os números vão sendo, os jogos vão sendo efetivados. Quando eu clico aqui em não, se eu clicar aqui em novo, ele não mudou de linha. Então não aconteceu nada. Mas quando eu clicar em não, eu quero que ele diga que o bolão está fechado. Que não dá para continuar. Tem que fazer outro bolão. Então é isso que ele não está obedecendo. Eu cliquei em não, ele continua na mesma linha. Ele só muda de linha quando eu clico em sim. Então é isso. Vamos fazer essa restrição aqui. Aqui só tem a condição se for sim. E se for não? Se ele clicar em não. Então aqui é o else. O else, se clicar em não, o que ele vai fazer? Ele vai ter apenas o seguinte: fim jogo igual a 1. O que significa isso? Lá em cima nós declaramos a variável fim jogo. Eu preciso dizer para ele, para Excel, que o jogo terminou. Então eu determinei a variável e eu coloco um valor para ela. Pode ser qualquer valor. Estou usando o valor 0, 1. E para desbloquear eu vou usar o valor 0. Mas quando é que eu vou desbloquear? Então ele vai dizer assim: fim do jogo 1. Então, se o fim do jogo é 1, se eu continuar aqui, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada porque quando ele for iniciar a macro novamente, ele tem que fazer a primeira pergunta aqui em cima, se é fim de jogo, se o fim do jogo é 1 ou não. Se o fim do jogo for 1, ele vai dizer que ele clique no novo bolão. Então, uma condição é assim: se fim jogo igual a 1, então end if. Então, msgbox vai dar a mensagem. A mensagem é bolão fechado. Clique em novo bolão. E um VB critical, que é uma mensagem de erro. Pode colocar outro nome. E aí eu tenho que sair do sistema. Se eu deixar ele assim, ele vai dar a mensagem e vai rodar do mesmo jeito a macro. Eu não quero que ele rode a macro. Eu quero que diga essa mensagem e saia. Não vai fazer mais nada aqui para baixo. Então para isso eu tenho que dizer exit, que é sair do sub. Exit sub. Então aqui ele vai dar a mesma mensagem e vai sair. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui eu creio que não, que ainda não executou, mas não fez nada ainda. Vamos zerar aqui tudo e começar um novo jogo. Opa, por que está dando esse erro aqui? Ah, tá. Aqui é porque que ele está aparecendo lá. Porque ele já rodou isso tudo e a gente não zerou. Vamos zerar a linha aqui também. Linha vai ser igual a 5. Aliás, linha 5 não, aqui não. Vou ter que zerar aqui, infelizmente. Linha é igual a 5, para poder entender que ele vai começar um novo jogo.
Vamos ver aqui. Isso, já colocou. Vai continuar. Agora eu tenho que tirar essa linha daqui. Senão ele não vai conseguir passar das. Pronto. Vamos ver aqui. Continuando. Ok. Mais um jogo. Ok, mais um. E não. Então agora o que vai acontecer? Se eu clicar aqui de novo, mensagem, bolão fechado. Clique em novo bolão. Então, mesmo que eu clique e queira colocar, ele não vai deixar. Por quê? Porque o fim do jogo é 1. Então, para desbloquear agora, o que eu tenho que fazer? Como ele disse, tem que clicar no novo bolão. Então, no novo bolão é que a gente vai fazer o seguinte: novo bolão. Public sub novo bolão. Opa, pode ser separado não. Bolão. Public sub novo bolão. Então, no novo bolão, quando clicar, o fim do jogo vai ser igual a 0. Que aí ele deixa de ser 1. Porque por enquanto está armazenado 1 nessa variável. Então ele pergunta, a variável fim do jogo é 1? Se for 1, ele não deixa passar. Agora se for outro número qualquer, ele vai deixar passar. E a outra coisa é que ele setar a linha sempre no 5. Quando é novo jogo, vai começar a linha 5. E aí eu não preciso colocar a linha aqui como eu fiz naquela hora. Então é isso. O novo bolão vai liberar o jogo e vai colocar na linha 5. Vai setar para a linha 5. Vamos colocar aqui novo bolão e apertar aqui. Pronto. Agora vamos ver funcionando direitinho. 27. Não funcionou ainda. Tá, novo bolão. Estou clicando no novo bolão, tenho que clicar aqui. Então, 27, 27, 27, 27, 27. Fechou o jogo. Viu que sim. De novo. Fechou mais um jogo. E assim por diante. Vamos lá. Pronto. Vou mudar aqui de número. Vou tentar colocar outro. Não dá mais, porque senão então fechou o jogo. Só se clicar no novo. Para clicar no novo, lógico que tinha que limpar, né? Por enquanto eu não estou limpando, vou fazer isso aqui. 29. Novo bolão. E aí ele volta de novo. Vamos selecionar aqui outra quantidade. 10, por exemplo. E vamos ver aqui. O bolão está fechado, novo bolão. E aí ele vai até o 10. É isso por enquanto. Na próxima videoaula nós começaremos com restringindo isso aqui. Vocês podem ver que está repetindo o mesmo número. Mas quando for o jogo mesmo não pode repetir o número. Então, próxima aula a gente começa com essa restrição. Até lá.